Existe um momento na história em que tudo parece perdido. O inimigo é mais forte, mais experiente, mais preparado, e diante dele, todos tremem. Foi exatamente isso que aconteceu em Israel. Um dia que começou como qualquer outro, acabou se tornando um dos momentos mais decisivos da história bíblica. Mas essa não é apenas uma história sobre uma batalha. Não é apenas um relato antigo sobre um gigante derrotado. Essa é uma história sobre fé contra medo, sobre confiança contra impossibilidade, sobre Deus usando quem ninguém esperava. E talvez seja também uma história sobre você, porque todos nós enfrentamos gigantes. Gigantes que parecem impossíveis de vencer. Gigantes que nos fazem duvidar. Gigantes que nos fazem acreditar que não somos capazes. Mas a Bíblia nos mostra algo poderoso. O tamanho do gigante não importa quando Deus está presente na batalha. E é exatamente isso que vamos descobrir hoje. Hoje, vamos mergulhar profundamente em uma das histórias mais conhecidas das Escrituras, mas talvez também uma das mais mal compreendidas, a história de Davi e Golias. Uma história registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Mas para entender o que realmente aconteceu naquele vale, precisamos voltar um pouco no tempo. Precisamos entender o cenário, precisamos entender o conflito, precisamos entender por que aquele momento mudou completamente a história de Israel. Porque antes de existir um jovem chamado Davi, enfrentando um gigante, existia um povo com medo. Israel vivia tempos difíceis. O povo que Deus havia libertado do Egito, conduzido pelo deserto e estabelecido na terra prometida, agora enfrentava constantes ameaças de seus inimigos. Entre todos esses inimigos, havia um em especial que sempre causava problemas: os filisteus. Eles eram fortes, organizados, guerreiros experientes e constantemente atacavam o território de Israel. Durante muitos anos, os filisteus representaram uma ameaça constante para o povo de Deus. Mas agora, algo estava prestes a acontecer. Algo que ficaria marcado para sempre na história. Os filisteus reuniram seu exército para a guerra. E Israel também. Os dois exércitos se posicionaram frente a frente, separados por um vale. De um lado estava o exército dos filisteus. Do outro lado estava o exército de Israel. Homens treinados, soldados preparados, guerreiros com espadas, lanças e escudos. O rei Saul liderava Israel, um homem escolhido para governar a nação, alto, imponente, com aparência de rei. Mas naquele dia, algo estava errado. Algo inesperado estava prestes a acontecer, porque os filisteus tinham uma estratégia diferente. Eles não queriam apenas uma batalha comum, eles queriam algo que quebrasse o espírito do exército de Israel, algo que causasse medo, algo que destruísse a confiança do povo. E então, ele apareceu. Do meio do acampamento filisteu surgiu um homem, mas chamá-lo apenas de homem talvez não seja suficiente. Ele era enorme, gigantesco. A Bíblia nos diz que seu nome era Golias. Ele era da cidade de Gate, e sua altura era assustadora. Os textos antigos descrevem que ele media cerca de quase 3 metros de altura. Imagine isso, um homem com quase 3 metros. Mas não era apenas sua altura. Era sua aparência. Ele estava vestido com armadura de bronze. Seu capacete brilhava ao sol. Sua couraça era pesada, suas pernas protegidas por bronze, e em suas costas, uma lança enorme. A ponta da lança era pesada como um grande pedaço de ferro. Seu escudo era tão grande que havia um homem carregando-o à sua frente. Golias não era apenas grande. Ele era um guerreiro experiente. A Bíblia diz que ele era guerreiro desde a juventude. Ele sabia lutar, sabia intimidar, sabia como dominar o campo de batalha. E quando ele caminhou até o centro do vale, o silêncio tomou conta. Então ele gritou. Sua voz ecoou entre as montanhas. Ele chamou o exército de Israel, desafiando-os, provocando-os, humilhando-os. Ele disse: escolham um homem para lutar comigo. Era uma proposta simples. Em vez de 2 nações entrarem em guerra completa, 2 homens lutariam. Um representando os filisteus, outro representando Israel. Se Golias vencesse, Israel se tornaria servo dos filisteus. Mas, se o representante de Israel vencesse, então os filisteus se tornariam servos de Israel. Era um duelo que decidiria o destino de 2 povos. Golias terminou seu desafio com uma provocação. Ele disse: eu desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. E então, algo surpreendente aconteceu. Ninguém se moveu. O exército de Israel estava ali. Centenas de soldados, homens treinados, guerreiros, mas ninguém avançou, ninguém respondeu, ninguém aceitou o desafio. Quando o rei Saul e todos os israelitas ouviram as palavras de Golias, eles ficaram aterrorizados.
Imagine a cena. Todos os dias, durante 40 dias, Golias aparecia, manhã e tarde. Ele caminhava até o vale e gritava seu desafio. 40 dias de insultos. 40 dias de provocação. 40 dias de medo. Todos os dias o gigante aparecia. Todos os dias ele zombava de Israel. Todos os dias ele desafiava o povo de Deus. E todos os dias ninguém fazia nada, porque o medo havia paralisado o exército. Até mesmo o rei Saul, aquele que deveria liderar, aquele que deveria inspirar coragem, aquele que deveria defender seu povo, também estava com medo. O gigante parecia invencível, impossível de derrotar. E quanto mais os dias passavam, mais o medo crescia. Mas enquanto isso acontecia no campo de batalha, em outro lugar, muito longe dali, um jovem pastor estava cuidando de ovelhas. Ele não era soldado, não fazia parte do exército, ninguém esperava nada dele. Seu nome era Davi. E ele não fazia ideia de que em poucos dias seu nome seria lembrado por milhares de anos. Porque às vezes, Deus não escolhe os mais fortes, não escolhe os mais preparados, não escolhe os mais experientes. Às vezes, Deus escolhe o improvável. Quem era Davi? Antes de enfrentar Golias, Davi era apenas um jovem, filho de um homem chamado Jessé. Jessé vivia em Belém. Ele tinha 8 filhos. E Davi era o mais novo. Ser o mais novo naquela época significava algo. Significava que ele tinha menos responsabilidades na família. Mas também significava que muitas vezes ele era ignorado. Seus irmãos mais velhos eram guerreiros. 3 deles estavam no exército de Saul. Eles estavam lá no campo de batalha, ouvindo os desafios de Golias. Mas Davi não. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas. Uma tarefa humilde, solitária. Mas foi ali, no silêncio dos campos, que algo importante estava acontecendo. Enquanto ninguém via, enquanto ninguém percebia, Davi estava desenvolvendo algo que mudaria tudo. Ele estava aprendendo a confiar em Deus. Porque enquanto cuidava das ovelhas, Davi enfrentava perigos, leões, ursos, animais selvagens. E quando esses predadores apareciam, Davi não fugia. Ele lutava. Ele protegia as ovelhas. Ele confiava que Deus o ajudaria. E vez após vez, Deus o livrava. Essas experiências estavam moldando algo dentro dele. Coragem, fé, confiança em Deus. Enquanto o exército aprendia a confiar em armas, Davi aprendia a confiar no Senhor. E isso faria toda a diferença. Porque em breve, Davi iria até aquele vale. O vale onde todos estavam com medo. O vale onde um gigante dominava o campo. O vale onde ninguém tinha coragem de lutar. E naquele lugar, um jovem pastor faria algo que ninguém esperava. Mas essa parte da história começa com algo simples, uma tarefa dada por seu pai. Uma tarefa aparentemente comum, mas que na verdade era parte do plano de Deus. Jessé estava preocupado. 3 de seus filhos estavam no exército. E naquela época, não existiam celulares. Não existiam mensagens. Não existiam notícias rápidas. Era difícil saber o que estava acontecendo no campo de batalha. Então Jessé chamou Davi e disse algo simples. Pegue esses alimentos e leve para seus irmãos. Ele preparou pão, grãos, queijos e pediu que Davi levasse até o acampamento de Israel. Mas não era só isso. Jessé também disse, veja como seus irmãos estão. E traga notícias era apenas uma visita, uma simples missão de entrega. Davi não estava indo para lutar, não estava indo para se tornar herói. Ele estava apenas obedecendo seu pai. E às vezes, é exatamente assim que Deus começa a mudar a história, com um simples ato de obediência. Davi se levantou cedo, deixou as ovelhas sob cuidado de outro pastor, pegou os alimentos e começou sua jornada. Ele caminhou em direção ao campo de batalha, sem saber que estava caminhando em direção ao seu destino. Quando Davi chegou ao acampamento, ele encontrou algo impressionante. O exército de Israel estava se posicionando para a batalha. Os soldados gritavam, as armas brilhavam, parecia que a guerra estava prestes a começar. Davi deixou os suprimentos com o responsável pelas provisões e correu para encontrar seus irmãos. Mas naquele momento, algo aconteceu. Do outro lado do vale, Golias apareceu novamente, como fazia todos os dias. Ele caminhou até o centro e começou a gritar o mesmo desafio, as mesmas provocações, as mesmas palavras de desprezo. E mais uma vez, o exército de Israel reagiu da mesma forma, medo. Os soldados começaram a recuar. Alguns se afastaram rapidamente. Outros desviaram o olhar, porque o gigante era assustador. Mas Davi reagiu de maneira diferente. Ele ouviu aquelas palavras
e algo dentro dele se revoltou. Ele não sentiu medo, ele sentiu indignação, porque Golias não estava apenas insultando um exército, ele estava zombando do povo de Deus, ele estava desafiando o Deus vivo. E Davi não conseguia aceitar aquilo. Ele começou a perguntar aos soldados: quem é esse filisteu incircunciso? Para desafiar os exércitos do Deus vivo. Para Davi, a batalha não era apenas física, era espiritual. Não era apenas sobre Israel contra os filisteus. Era sobre Deus sendo honrado ou desafiado. E naquele momento, um jovem pastor começou a enxergar algo que soldados experientes não estavam vendo. Eles estavam olhando para o tamanho do gigante. Davi estava olhando para o poder de Deus. E assim começa a história que mudaria tudo. Uma história onde um jovem improvável enfrentaria um gigante que parecia invencível. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que ninguém esperava, nem os soldados, nem o rei, nem os filisteus. Porque às vezes, a pessoa que Deus usa para mudar a história é exatamente aquela que ninguém imaginava. E no próximo momento dessa história, Davi fará uma pergunta que ecoa até hoje, uma pergunta que revela algo profundo sobre fé, uma pergunta que expõe o verdadeiro problema daquele exército. E a partir daí, nada mais será o mesmo. Davi estava no meio do acampamento. Soldados correndo, homens comentando, gritos ecoando, e no centro de tudo, o eco das palavras de Golias ainda pairava no ar. O gigante havia terminado seu desafio. E como sempre acontecia, os soldados de Israel começaram a se afastar. Alguns recuavam rapidamente, outros evitavam olhar na direção do vale. Era a mesma cena que se repetia todos os dias. Mas Davi observava tudo com atenção. Ele não conseguia entender. Havia algo ali que simplesmente não fazia sentido para ele. Aquele não era um exército qualquer. Aquele era o exército do povo de Deus. Aquele era o povo que havia atravessado o Mar Vermelho. O povo que havia visto Deus derrubar muralhas. O povo que havia experimentado milagres. E mesmo assim, todos estavam com medo de um homem. Sim, ele era grande. Sim, ele era forte. Mas ainda assim, era apenas um homem. E então Davi começou a perguntar aos soldados: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Essa pergunta revela algo profundo, porque enquanto todos estavam focados no tamanho do gigante, Davi estava focado em quem Deus era. Os soldados começaram a explicar para ele o que estava acontecendo. Disseram que o rei Saul havia prometido uma grande recompensa. Quem derrotasse Golias receberia riquezas, sua família ficaria livre de impostos e ainda se casaria com a filha do rei. Era uma recompensa enorme, mas mesmo assim, ninguém aceitava o desafio, porque o medo era maior. Mas Davi não estava interessado na recompensa. Ele estava incomodado com outra coisa: a afronta, o desrespeito, a zombaria contra o Deus de Israel. E enquanto Davi falava com os soldados, alguém ouviu. E essa conversa logo chegou até os ouvidos de alguém muito próximo dele, seu irmão mais velho. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Ele estava no exército. Ele havia ouvido Golias por 40 dias. Ele conhecia o medo daquele lugar. Quando Eliabe viu Davi conversando com os soldados, ele ficou irritado. Muito irritado. Ele se aproximou e disse algo duro. Por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Mas ele não parou aí. Ele continuou. Eu conheço o seu orgulho e a maldade do seu coração. Você veio apenas para ver a batalha. Essas palavras foram pesadas, duras, injustas, porque Davi não estava ali por curiosidade. Ele estava ali porque seu pai havia pedido. Mas o que Eliabe estava sentindo não era apenas irritação. Era algo mais profundo. Às vezes, quando alguém demonstra coragem em um ambiente dominado pelo medo, isso incomoda as pessoas, porque expõe algo que elas não querem enfrentar. Davi poderia ter discutido, poderia ter respondido com raiva, mas ele respondeu com calma. Ele disse: agora o que foi que eu fiz? Não posso nem conversar? Então Davi simplesmente se afastou. Ele foi falar com outras pessoas e continuou fazendo a mesma pergunta. Quem é esse homem que desafia os exércitos do Deus vivo? E quanto mais ele falava, mais as pessoas percebiam algo diferente nele, algo que não existia nos outros soldados. Convicção, fé, coragem. E então alguém decidiu levar aquela conversa até o rei. A notícia chegou rapidamente até Saul. Um jovem estava dizendo que Golias não deveria intimidar Israel, que aquele desafio precisava ser respondido. E então Saul mandou chamar Davi. Imagine a cena. Davi entra na presença do rei, o homem mais poderoso da nação, o líder do exército, e diante dele está apenas um jovem pastor, provavelmente ainda adolescente, sem armadura, sem espada, sem aparência de guerreiro. Mas quando Davi começou a falar, algo surpreendente aconteceu.
Ele disse ao rei: que ninguém perca a coragem por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Essas palavras devem ter causado um silêncio enorme, porque aquilo parecia absurdo. Um garoto contra um gigante. Saul olhou para Davi e respondeu com realismo: você não pode lutar contra esse filisteu. Você é apenas um jovem, e ele é guerreiro desde a juventude. Saul estava olhando para as circunstâncias. Ele estava olhando para a lógica. Ele estava olhando para a experiência militar. Mas Davi estava olhando para outra coisa. Davi começou a contar algo sobre sua vida. Algo que ninguém naquele campo de batalha sabia. Ele disse: teu servo cuida das ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso vinha e levava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele. Eu o atacava e libertava a ovelha. E então ele continuou: quando ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela juba e o matava. Imagine Saul ouvindo isso. Um jovem pastor enfrentando leões e ursos. Mas Davi ainda não tinha terminado. Ele disse algo ainda mais importante. Assim como matei o leão e o urso, também farei com esse filisteu, porque ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E então Davi declarou algo que revela o coração da sua fé. Ele disse: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Essa frase é poderosa, porque Davi não estava confiando em sua própria força. Ele estava confiando em Deus. Ele estava olhando para seu passado e lembrando de todas as vezes que Deus já havia agido. E isso lhe dava certeza sobre o futuro. Fé verdadeira funciona assim. Ela olha para trás e lembra: Deus já me ajudou antes. Ele não vai me abandonar agora. Saul ouviu aquelas palavras. Talvez ele ainda tivesse dúvidas. Talvez ainda achasse aquilo impossível. Mas havia algo na convicção de Davi que era difícil ignorar. E então Saul disse algo simples: vá, e que o Senhor esteja com você. Antes de Davi sair para enfrentar Golias, Saul teve uma ideia. Ele pensou: se esse jovem vai lutar, pelo menos precisa de proteção. Então Saul mandou trazer sua própria armadura. Era uma armadura real, pesada, imponente, digna de um rei. Eles colocaram o capacete de bronze na cabeça de Davi, colocaram a couraça sobre seu corpo, prenderam uma espada em sua cintura. Talvez naquele momento Davi tenha parecido mais um soldado, mas quando ele tentou andar, algo ficou claro. Aquilo não funcionaria. A armadura era pesada, desconfortável, estranha. Davi não estava acostumado com aquilo. Ele deu alguns passos e percebeu imediatamente. Aquilo não era para ele. Então Davi disse a Saul: não consigo andar com isso. Não estou acostumado. E ele tirou tudo. Essa parte da história tem um significado profundo, porque muitas vezes tentamos enfrentar nossos desafios usando ferramentas que não são nossas. Tentamos ser como os outros, imitar estratégias, copiar métodos. Mas Davi entendeu algo importante. Ele não precisava lutar como os outros lutavam. Ele precisava lutar como Deus o havia preparado para lutar. Então Davi pegou apenas o que ele conhecia, seu cajado, sua funda, e foi até um riacho. Ali, ele escolheu 5 pedras lisas, simples, comuns, pedras que qualquer pessoa poderia ignorar. Mas nas mãos certas, elas seriam suficientes. Ele colocou as pedras em sua bolsa de pastor, pegou sua funda e começou a caminhar em direção ao vale. Imagine aquele momento. De um lado está Golias, um gigante, vestido com armadura pesada, equipado para a guerra, experiente em batalhas. Do outro lado, um jovem pastor, sem armadura, sem espada, apenas com uma funda e 5 pedras. Quando os filisteus viram Davi se aproximando, provavelmente começaram a rir. Aquilo parecia ridículo, mas ninguém riu mais alto do que Golias. Quando o gigante olhou e viu quem estava vindo, ele ficou indignado, porque aquilo parecia um insulto. Ele viu apenas um jovem, de aparência saudável, talvez até bonito, mas sem aparência de guerreiro. E então Golias começou a zombar. Ele disse: sou eu um cachorro. Para você vir contra mim com paus? Ele amaldiçoou Davi em nome de seus deuses e continuou: venha aqui. E darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Era uma ameaça brutal, uma tentativa de intimidar, uma tentativa de destruir a confiança do jovem. Mas Golias não sabia de uma coisa. Davi não estava ali sozinho. Quando Davi ouviu as palavras de Golias, ele respondeu, e suas palavras se tornaram algumas das mais poderosas da Bíblia. Ele disse: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Essa frase revela o segredo da coragem de Davi. Ele não estava confiando em armas.
Não estava confiando em habilidade, não estava confiando em estratégia, ele estava confiando no nome do Senhor. E então ele continuou: hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos. Eu o derrotarei e cortarei sua cabeça. E então Davi declarou algo ainda maior, algo que revela o propósito daquela batalha. Ele disse: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E ainda acrescentou: e toda essa assembleia saberá que o Senhor não salva com espada ou com lança, pois a batalha é do Senhor. Essas palavras ecoaram pelo vale. E naquele momento, a história estava prestes a mudar, porque agora não era apenas um duelo entre dois homens. Era uma demonstração do poder de Deus. E no próximo momento dessa história, algo incrível vai acontecer. O gigante vai avançar. O jovem vai correr. Uma pedra será lançada. E em poucos segundos, o impossível acontecerá. Aquele que parecia invencível cairá. E o mundo inteiro aprenderá uma lição que ainda ecoa até hoje. Quando Deus está na batalha, o gigante não tem a última palavra. O silêncio tomou conta do vale. De um lado, o gigante Golias, um guerreiro experiente, vestido com armadura pesada, confiante em sua força, acostumado a ver seus inimigos recuarem apenas com sua presença. Do outro lado, um jovem pastor, sem armadura, sem espada, sem aparência de guerreiro, apenas uma funda e algumas pedras. Aquela cena parecia absurda. Os soldados de Israel observavam com o coração acelerado. Muitos provavelmente pensavam a mesma coisa. Esse garoto vai morrer. Para eles, aquilo não parecia coragem. Parecia loucura. Mas Davi sabia algo que eles ainda não tinham compreendido. Ele não estava indo para lutar sozinho. Ele estava indo em nome do Senhor. E isso muda tudo. Quando Golias terminou de zombar de Davi, ele começou a caminhar, passo após passo. Pesado, seguro. Cada movimento transmitia confiança. Ele estava acostumado a vencer, acostumado a dominar, acostumado a ver seus inimigos caírem diante dele. Golias acreditava que aquela luta seria rápida. Talvez ele pensasse que esmagaria aquele jovem em poucos segundos. Talvez ele estivesse irritado por ter sido desafiado por alguém tão jovem. Mas enquanto Golias avançava lentamente, Davi fez algo inesperado. Ele correu. Sim, a Bíblia diz que Davi correu em direção ao gigante. Ele não hesitou. Não parou. Não recuou. Ele correu para o campo de batalha. Essa é uma imagem poderosa, porque enquanto todos estavam recuando há 40 dias, Davi avançou. Enquanto o medo dominava o exército, a fé dominava o coração de Davi. Enquanto corria, Davi colocou a mão dentro da bolsa de pastor. Ele pegou uma pedra. Apenas uma. Uma pedra simples, comum, sem aparência impressionante. Mas nas mãos certas, aquela pedra se tornaria uma arma poderosa. Davi colocou a pedra na funda, girou a funda, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e então ele lançou. A pedra voou pelo ar, rápida, precisa, direta, e atingiu exatamente o ponto mais vulnerável de Golias, sua testa. A Bíblia diz que a pedra se cravou na testa do gigante, e naquele momento algo impensável aconteceu. Golias caiu. O gigante caiu com o rosto em terra. O guerreiro que havia aterrorizado Israel por 40 dias agora estava derrotado, sem espada, sem lança, sem armadura, apenas com uma pedra. A Bíblia deixa algo muito claro naquele momento. Ela diz que Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. E diz algo ainda mais impressionante. Davi não tinha espada em sua mão. Isso é importante. Porque a vitória não veio de uma arma poderosa. Não veio de um treinamento militar avançado. Não veio de uma estratégia complexa. Veio da confiança em Deus. Davi correu até o gigante caído. Ele subiu sobre o corpo de Golias, pegou a espada do próprio gigante e terminou a batalha. Quando os filisteus viram que seu campeão estava morto, o medo mudou de lado. Agora foram eles que começaram a fugir. O exército que antes estava confiante agora estava em pânico. E naquele momento algo aconteceu com Israel. Os soldados que antes estavam com medo agora encontraram coragem. Eles começaram a perseguir os filisteus. O exército de Israel avançou com força, e a vitória foi completa. A queda de Golias não foi apenas a derrota de um gigante. Foi uma declaração poderosa. Foi Deus mostrando algo ao mundo. Que ele não depende da força humana, que ele não depende da aparência, que ele não depende da lógica. Deus age de maneiras que muitas vezes parecem improváveis. Enquanto todos estavam procurando um guerreiro forte, Deus levantou um pastor. Enquanto todos estavam olhando para o tamanho do gigante, Deus estava olhando para o coração de um jovem. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Depois da vitória, o campo de batalha estava transformado. Onde antes havia medo, agora havia celebração.
Onde antes havia silêncio, agora havia gritos de vitória. Os soldados de Israel perseguiam os filisteus até suas cidades. A derrota dos inimigos foi grande. E tudo começou com um jovem que decidiu confiar em Deus. Mas essa história não termina apenas com uma batalha vencida. Ela traz uma mensagem muito maior. Porque a história de Davi e Golias não é apenas sobre um confronto físico. Ela é uma ilustração poderosa da fé. Uma lembrança de que muitas vezes enfrentamos gigantes em nossa própria vida. Gigantes que parecem impossíveis de vencer. Problemas, medos, dúvidas, situações que parecem maiores do que nós. Mas a história de Davi nos lembra de algo essencial. O problema nunca foi o tamanho do gigante. O problema sempre foi onde colocamos nossa confiança. Davi não venceu porque era forte. Ele venceu porque confiava em Deus. Ele não venceu porque tinha melhores armas. Ele venceu porque sabia quem estava ao seu lado. Essa é a essência da fé. Fé não significa negar a existência do problema. Davi sabia que Golias era grande, sabia que ele era perigoso, sabia que ele era experiente, mas ele também sabia algo ainda maior, que Deus é maior que qualquer gigante. E quando uma pessoa entende isso, o medo começa a perder força. Muitas vezes essa história é contada apenas como um conto de coragem, como uma lição sobre enfrentar desafios. Mas a mensagem bíblica vai muito além disso. Essa história aponta para algo maior. Ela mostra que Deus intervém na história, que Ele levanta pessoas improváveis, que Ele age para mostrar sua glória. E no centro de tudo está uma verdade poderosa. A batalha pertence ao Senhor. Davi não lutou sozinho, Deus estava com ele. E quando Deus está presente, o resultado pode surpreender o mundo inteiro. Talvez hoje você também esteja enfrentando um gigante. Talvez seja um problema que parece impossível de resolver. Talvez seja medo. Talvez seja dúvida. Talvez seja uma situação que parece maior do que você. Mas a história de Davi nos lembra de algo muito importante. Os gigantes parecem invencíveis, até o momento em que Deus entra na batalha. E quando Deus age, aquilo que parecia impossível começa a mudar. Existe algo ainda mais profundo nessa história, algo que vai além de uma batalha antiga, porque essa história também aponta para a maior batalha da humanidade. A batalha contra o pecado, a batalha contra a morte, uma batalha que nenhum ser humano poderia vencer sozinho. Mas assim como Deus levantou um libertador inesperado naquele vale, Ele também enviou um Salvador ao mundo. Um Salvador que venceu aquilo que parecia impossível, e é sobre isso que vamos falar na próxima parte dessa história. Porque a história de Davi e Golias também nos aponta para Jesus. E quando entendemos isso, essa história se torna ainda mais poderosa. A batalha terminou. O gigante caiu. O exército inimigo fugiu. Israel venceu. Mas, se olharmos para essa história apenas como uma vitória militar, estaremos perdendo o ponto principal. Porque a Bíblia não registra acontecimentos apenas para contar histórias antigas. Ela registra acontecimentos para revelar quem Deus é. E quando olhamos com atenção para a história de Davi e Golias, percebemos algo extraordinário. Essa história aponta para algo muito maior. Ela aponta para o plano de Deus para salvar a humanidade. Muitas histórias da Bíblia funcionam como sombras de algo que viria no futuro. Elas são como sinais, como pistas, como retratos antecipados do que Deus faria através de Jesus Cristo. E a história de Davi e Golias é uma dessas histórias. Veja bem, Israel estava diante de um inimigo que parecia impossível de vencer. Um inimigo forte, aterrorizante, dominador. Durante 40 dias ninguém conseguiu derrotá-lo. Nenhum soldado foi capaz. Nenhum guerreiro foi suficiente. Nenhuma estratégia funcionou. O povo estava preso ao medo, sem saída, sem solução. Até que apareceu um representante, alguém que lutaria em nome de todos. Davi não lutou apenas por si mesmo. Ele lutou representando todo o povo de Israel. E quando ele venceu, todo o povo venceu com ele. Essa é uma imagem poderosa, porque isso também acontece no Evangelho. Assim como Israel estava diante de Golias, a humanidade está diante de algo ainda maior. O pecado. O pecado separa o ser humano de Deus. O pecado traz destruição, traz dor, traz morte espiritual. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estão afastados da glória de Deus. Nenhum ser humano consegue vencer isso sozinho. Nenhuma religião resolve. Nenhuma obra humana é suficiente. Nenhuma força própria pode vencer esse gigante. A humanidade está diante de um inimigo impossível, assim como Israel estava diante de Golias. Mas Deus não deixou a humanidade sem esperança. Assim como Deus levantou Davi naquele vale, Deus enviou Jesus ao mundo. Jesus veio como o representante da humanidade. Ele veio enfrentar aquilo que nós não poderíamos vencer. Ele enfrentou o pecado, ele enfrentou a morte, ele enfrentou as forças do mal. E assim como Davi parecia improvável,
Jesus também não parecia o tipo de rei que as pessoas esperavam. Ele nasceu de forma humilde. Cresceu em uma família simples. Não veio com aparência de poder político ou militar. Mas ele veio com algo muito maior. O poder de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, muitos pensaram que tudo havia terminado. Parecia uma derrota. Parecia que o inimigo havia vencido. Mas 3 dias depois, algo aconteceu. Jesus ressuscitou. E naquele momento a maior vitória da história foi conquistada. Assim como Davi derrubou o gigante, Jesus derrotou o pecado e a morte. E assim como a vitória de Davi trouxe libertação para Israel, a vitória de Jesus traz libertação para todos que creem nele. Essa é a mensagem central do Evangelho. A salvação não vem da nossa força, não vem do nosso esforço, não vem de tentarmos ser perfeitos. A salvação vem daquilo que Jesus já fez por nós. Ele venceu a batalha, ele conquistou a vitória. E quando colocamos nossa fé nele, essa vitória se torna nossa também. Assim como Israel compartilhou da vitória de Davi, nós compartilhamos da vitória de Cristo. Muitas pessoas vivem tentando resolver sua vida espiritual sozinhas, tentam ser boas o suficiente, tentam seguir regras, tentam compensar erros com boas ações, mas a Bíblia ensina algo muito claro. Nenhum ser humano consegue se salvar sozinho, assim como nenhum soldado israelita conseguiu vencer Golias. A solução precisava vir de alguém que lutasse por todos, e foi exatamente isso que Jesus fez. A história de Davi e Golias nos lembra de algo importante. A vitória já foi conquistada, mas cada pessoa precisa decidir se vai confiar em Deus. Assim como Davi confiou, assim como Israel precisou acreditar na vitória. Hoje Deus também faz um convite para confiar nele, para entregar a vida a Cristo, para receber o perdão, para experimentar uma nova vida. Talvez o seu gigante hoje seja diferente, talvez não seja um guerreiro de 3 metros, talvez seja medo, talvez seja ansiedade, talvez seja culpa, talvez seja pecado, talvez seja um problema que parece impossível. Mas a verdade da Bíblia continua sendo a mesma. Nenhum gigante é maior do que Deus. E quando confiamos nele, a história pode mudar. O mesmo Deus que esteve com Davi continua agindo hoje. Ele ainda transforma vidas, ainda levanta pessoas improváveis, ainda realiza coisas que parecem impossíveis, porque Deus não mudou. Ele continua sendo o Deus vivo, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma. E talvez hoje essa mensagem esteja chegando até você por um motivo. Talvez Deus esteja chamando você para confiar nele, para entregar sua vida a ele, para experimentar algo novo, porque a maior vitória não aconteceu naquele vale. A maior vitória aconteceu na cruz, e ela continua disponível para todos que creem. Se você estivesse naquele vale, qual seria a sua reação? Você estaria entre os soldados com medo? Ou estaria disposto a confiar em Deus como Davi confiou? Essa pergunta não é apenas sobre o passado, ela é sobre o presente, sobre a sua vida, sobre sua fé, sobre sua confiança em Deus. Depois daquela batalha, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Ele se tornaria um dos personagens mais importantes da história bíblica. Um rei, um líder, um homem segundo o coração de Deus. Mas tudo começou naquele momento, quando um jovem decidiu confiar em Deus mais do que nas circunstâncias. E é exatamente por isso que essa história continua sendo contada até hoje, porque ela nos lembra de uma verdade simples, mas poderosa. Com Deus, o improvável se torna possível. A história de Davi e Golias não é apenas um relato antigo. Ela não foi registrada na Bíblia apenas para nos impressionar com uma batalha extraordinária. Ela foi registrada porque revela princípios espirituais profundos, princípios que continuam verdadeiros até hoje. Porque os gigantes mudaram de forma, mas eles continuam existindo. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos gigantes. Gigantes que parecem maiores do que nossa capacidade. Problemas que parecem impossíveis. Situações que fazem nosso coração tremer. E é exatamente nesses momentos que a história de Davi se torna tão relevante. Porque ela nos ensina algumas lições poderosas. Tac, primeira lição. Os gigantes sempre aparecem. Se existe algo que aprendemos com essa história, é que os gigantes fazem parte da jornada. O povo de Israel já havia experimentado milagres incríveis. Eles haviam visto Deus agir de formas extraordinárias. Mesmo assim, em algum momento, um gigante apareceu diante deles. Isso também acontece na vida. Muitas pessoas imaginam que, se confiarem em Deus, nunca enfrentarão problemas. Mas a Bíblia nunca prometeu isso. Na verdade, a Bíblia mostra exatamente o contrário. Homens e mulheres de fé enfrentaram desafios enormes. Abraão enfrentou incertezas. Moisés enfrentou oposição. Davi enfrentou inimigos. Daniel enfrentou perseguição.
E até os discípulos de Jesus enfrentaram dificuldades. A presença de um gigante não significa que Deus abandonou você. Às vezes, significa apenas que uma nova batalha começou. Segunda lição: o medo pode paralisar. Durante 40 dias, o exército de Israel ouviu o desafio de Golias. 40 dias. Isso significa que eles tiveram 40 oportunidades de agir. Mas o medo os paralisou. E o medo tem exatamente esse efeito. Ele nos faz acreditar que o problema é grande demais. Ele nos faz imaginar derrotas antes mesmo da batalha começar. Ele nos convence de que não vale a pena tentar. O medo não apenas assusta, ele imobiliza. E quando o medo domina, até pessoas fortes podem se tornar incapazes de agir. O exército de Israel era formado por guerreiros, homens treinados, mas mesmo assim estavam paralisados. Isso mostra que o problema não era apenas físico, era espiritual. Eles estavam olhando para o gigante, mas não estavam olhando para Deus. Terceira lição: Deus usa os improváveis. Quando Deus decidiu resolver aquela situação, ele não escolheu o guerreiro mais forte, ele não escolheu o soldado mais experiente, ele escolheu um pastor, um jovem que nem sequer estava no exército. Isso revela algo profundo sobre a forma como Deus age. Deus frequentemente escolhe pessoas improváveis, pessoas que o mundo não considera importantes, pessoas que talvez até sejam ignoradas. A Bíblia está cheia desses exemplos. Moisés era um fugitivo, Gideão se considerava o menor de sua família, Davi era o filho mais novo, Pedro era apenas um pescador, mas Deus os usou de maneiras extraordinárias, porque Deus não procura apenas habilidade, Ele procura corações disponíveis. Quarta lição: Deus treina antes da batalha. Quando Davi falou com Saul, ele mencionou algo interessante. Ele contou sobre o leão, sobre o urso, sobre as vezes em que Deus o ajudou a proteger suas ovelhas. Essas experiências foram um treinamento. Naquele momento talvez parecessem apenas desafios pequenos, mas na verdade estavam preparando Davi para algo maior. Isso também acontece em nossa vida. Às vezes enfrentamos dificuldades que parecem sem sentido, momentos que parecem apenas problemas. Mas muitas vezes Deus está usando essas experiências para nos preparar. Preparar nossa fé, preparar nossa confiança, preparar nosso caráter. Porque antes de enfrentar Golias, Davi enfrentou leões e ursos. Quinta lição: a batalha pertence ao Senhor. Talvez a frase mais importante de toda essa história seja aquela que Davi declarou diante de Golias. Ele disse: a batalha é do Senhor. Essa é uma verdade fundamental da fé. Davi lutou, ele correu, ele lançou a pedra, mas ele sabia que a vitória não dependia apenas dele, dependia de Deus. Isso muda completamente a forma como enfrentamos nossos desafios, porque quando entendemos que Deus está envolvido, o peso da batalha muda, nós fazemos nossa parte, mas confiamos que Deus está agindo além do que podemos ver. Sexta lição: uma pessoa pode mudar tudo. Durante 40 dias, ninguém fez nada, mas quando uma pessoa decidiu agir, a história mudou. Uma única pessoa confiando em Deus foi suficiente para transformar aquela situação. Isso também acontece ao longo da história. Às vezes basta uma pessoa disposta, uma pessoa com fé, uma pessoa que decide confiar em Deus, e essa pessoa pode influenciar muitos outros. Davi não apenas venceu o gigante, ele inspirou o exército inteiro. Depois que Golias caiu, os soldados que estavam com medo começaram a correr atrás dos inimigos. A coragem é contagiosa, assim como o medo também pode ser. Curiosamente, o verdadeiro problema de Israel não era Golias, era o medo. Golias era grande, mas o medo tornou o gigante ainda maior. E muitas vezes na vida acontece exatamente assim. O problema existe, mas o medo o faz parecer ainda maior. O medo distorce a realidade. Ele amplia os obstáculos, ele diminui nossa esperança. Mas quando a fé entra em cena, a perspectiva muda. Davi não tinha armadura, não tinha espada, não tinha treinamento militar. Mas ele tinha algo que ninguém mais naquele campo possuía. Ele tinha confiança em Deus. Essa confiança foi o fator decisivo. Não foi o tamanho da pedra, não foi a precisão da funda, foi a fé. Algumas pessoas pensam que histórias como essa pertencem apenas ao passado, que são relatos antigos, sem ligação com a vida atual. Mas a verdade é que o Deus da Bíblia não mudou. Ele continua sendo o mesmo, o Deus que fortalece, o Deus que orienta, o Deus que transforma situações. Isso não significa que todos os problemas desaparecem instantaneamente, mas significa que ninguém precisa enfrentar a vida sozinho. A história de Davi e Golias não terminou naquele vale. Ela continua ecoando ao longo das gerações, porque cada pessoa que decide confiar em Deus está, de certa forma, enfrentando seus próprios gigantes.
E quando alguém escolhe confiar em Deus, algo extraordinário pode acontecer. Imagine aquele vale novamente. O gigante está de um lado, o jovem pastor do outro, e no meio deles está uma decisão: confiar no medo ou confiar em Deus. Essa decisão ainda existe hoje, todos os dias, em cada coração. Porque a verdadeira batalha nunca foi apenas contra um gigante físico. A verdadeira batalha sempre foi sobre fé. A poeira havia baixado no vale. O gigante estava caído. O exército inimigo havia fugido. E Israel havia experimentado uma vitória que ninguém imaginava possível poucas horas antes. Mas quando olhamos para aquele momento com atenção, percebemos algo importante. Aquela vitória não começou quando a pedra atingiu a testa de Golias. Ela começou muito antes. Começou no coração de um jovem que decidiu confiar em Deus. Porque antes de derrotar o gigante no campo de batalha, Davi já havia derrotado o medo dentro de si. E essa é uma das maiores lições dessa história. Muitas vezes pensamos que o verdadeiro inimigo está do lado de fora, mas frequentemente o maior gigante está dentro de nós. O medo, a dúvida, a insegurança, a falta de fé. Esses são gigantes que podem dominar a mente de uma pessoa. Gigantes que fazem alguém desistir antes mesmo de tentar. Mas quando alguém decide confiar em Deus, algo muda, a perspectiva muda, a coragem aparece. E aquilo que parecia impossível começa a parecer possível. A vitória de Davi revelou algo que todo o povo precisava lembrar. Deus ainda estava com Israel. Durante 40 dias o exército havia olhado apenas para o gigante. Mas Deus nunca deixou de estar presente. Ele apenas estava esperando alguém que estivesse disposto a confiar nele. E quando Davi apareceu, a história mudou. Isso mostra algo importante sobre a forma como Deus age. Deus poderia ter derrubado Golias de muitas maneiras. Poderia ter enviado um raio do céu. Poderia ter causado confusão no exército inimigo. Poderia ter feito o gigante cair sozinho. Mas Deus escolheu agir através de uma pessoa. Um jovem pastor. Isso acontece repetidamente na Bíblia. Deus decide agir através de pessoas. Pessoas que estão dispostas. Pessoas que confiam nele. Pessoas que acreditam que Deus pode fazer o impossível. A história de Davi e Golias ensina uma verdade que atravessa séculos. Deus não depende da força humana. Ele não depende da aparência. Ele não depende da lógica. Ele trabalha de maneiras que muitas vezes surpreendem o mundo. Enquanto todos estavam olhando para o tamanho do gigante, Deus estava olhando para o tamanho da fé de Davi. E isso nos lembra de algo essencial. O que realmente importa não é o tamanho do problema. É o tamanho da nossa confiança em Deus. Essa história não foi registrada apenas para ser admirada. Ela foi registrada para nos desafiar, para nos fazer refletir, para nos fazer perguntar algo muito pessoal. Em quem estamos confiando? Estamos confiando apenas em nossa própria força, em nossas próprias estratégias, em nossos próprios recursos, ou estamos confiando em Deus? Porque no momento em que Davi entrou naquele vale, ele já sabia algo que muitos ainda não tinham entendido. A batalha não era dele, a batalha era do Senhor. Mas existe algo ainda mais profundo nessa história, algo que aponta para o centro da mensagem da Bíblia. Assim como Davi venceu um inimigo que ninguém conseguia derrotar, Jesus venceu o maior inimigo da humanidade, o pecado, a morte, a separação entre Deus e o ser humano. E ele venceu essa batalha não com uma pedra, mas com um sacrifício na cruz e através da ressurreição. Essa é a esperança do Evangelho. Não precisamos viver dominados pelo medo, não precisamos viver dominados pela culpa, não precisamos viver dominados pelo desespero, porque Jesus venceu a batalha. E quando colocamos nossa fé nele, essa vitória se torna nossa também. Talvez hoje você esteja vivendo seu próprio vale. Talvez exista um gigante diante de você. Talvez seja um problema que parece grande demais. Talvez seja uma situação que parece impossível. Mas a história de Davi nos lembra de algo muito importante. Os gigantes parecem invencíveis, até o momento em que Deus entra na história. E quando Deus age, aquilo que parecia impossível pode cair, assim como Golias caiu naquele dia. O Deus da Bíblia continua agindo, ele continua transformando vidas, continua levantando pessoas improváveis, continua fazendo coisas que o mundo não consegue explicar. Porque Deus não mudou. Ele continua sendo o Deus vivo, o Deus que salva, o Deus que restaura, o Deus que muda destinos. E talvez hoje ele esteja falando com você através dessa história. Talvez ele esteja chamando você para confiar nele, para entregar sua vida a ele, para experimentar uma nova caminhada. Porque quando alguém decide confiar em Deus, uma nova história começa a ser escrita. Se você estivesse naquele vale, quando o gigante começou a gritar, o que você faria? Você olharia apenas para o tamanho do problema? Ou lembraria do tamanho do Deus que você serve? Essa é a pergunta que essa história deixa para cada um de nós. Porque a fé começa exatamente nesse ponto.
No momento em que decidimos confiar em Deus, mesmo quando tudo parece impossível, se essa história falou com você, se essa mensagem fez sentido para a sua vida, então eu quero te convidar a fazer duas coisas. Primeiro, se inscreva aqui no canal Bíblia de Verdade. Este é um lugar onde buscamos aprender a palavra de Deus com fidelidade, sem manipulação, sem distorção, apenas a verdade da Bíblia. E também, deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E agora eu quero te fazer um convite especial. Se você gostou da história de Davi, então você precisa conhecer também a história de outro homem que Deus usou de forma extraordinária. Um homem que enfrentou um dos impérios mais poderosos do mundo. Um homem que liderou a libertação de todo um povo. Um homem chamado Moisés. O vídeo que está aparecendo na sua tela agora conta a história completa da trajetória de Moisés, o grande libertador do povo de Deus. Clique nele e continue essa jornada pelas grandes histórias da Bíblia. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. E que Deus te abençoe.